Muitos de nós conhecemos os nomes Al-Qaeda e Osama Bin Laden, mas o nome Ayman al-Zawahiri pode não soar tão familiar. Reconhecido oficialmente primeiro como o comandante-chefe do grupo e depois como seu líder, al-Zawahiri foi apelidado de a espinha dorsal da liderança da Al-Qaeda. Reconhecido por sua paciência e pragmatismo nas operações, mas também por sua devoção extrema e violenta às suas crenças. Mas quem era Ayman al-Zawahiri e quais eram suas motivações enquanto liderava uma das organizações terroristas mais infames do mundo? Junte-se a nós enquanto tentamos responder a essas perguntas e mais, ao mergulhar na vida e nos crimes de Ayman al-Zawahiri, o mentor da Al-Qaeda. Antes de começarmos, gostaríamos de fazer uma declaração sobre teorias da conspiração. Como muitos de vocês sabem, estamos extremamente interessados em conspirações, especialmente as que envolvem os ataques de 11 de setembro. No entanto, neste vídeo, estaremos seguindo a narrativa oficial. Então, não vamos nos aprofundar em nenhuma conspiração ou teorias alternativas envolvendo a Al-Qaeda, a guerra no Afeganistão ou 11 de setembro. Para este episódio, seguiremos a narrativa oficial, sem expressar concordância ou discordância. Vida inicial. Ayman Muhammad Rabi al-Zawahiri nasceu em 19 de junho de 1951 em Giza, Egito. Embora fosse conhecido naquela época como o Reino do Egito, ele era um dos 5 filhos. Os pais de al-Zawahiri, Dr. Rabi al-Zawahiri e Umaymah Azam. De acordo com o New York Times, ambos vieram de famílias influentes, embora nunca tenham sido ricos, apesar de seu destaque e êxito. A família de al-Zawahiri dava grande importância à política e religião, enfatizando isso frequentemente para ele. O jornalista Samir Rafat notou que os Zawahiris nunca se juntaram ao Mahdi Sporting Club, que era visto como um grande padrão social definidor em Madai nos anos 50 e 60. Por não se juntarem e se misturarem com outros membros, eles sempre estiveram por fora. Rafat acrescentou que os Zawahiris eram uma família conservadora. Você nunca os veria no clube jogando bridge de mãos dadas. Geralmente os chamamos de Sadis. A palavra se refere a alguém de um distrito no Alto Egito, mas a usamos para significar algo como caipira. Ainda assim, o New Yorker notou que o Mayad nunca usava um véu e que a família não era excessivamente piedosa. A família do pai de al-Zawahiri era composta por indivíduos bem-sucedidos, incluindo médicos, cirurgiões, estudiosos e acadêmicos. Um obituário de 1995 para um parente afirma que 31 dos 46 membros da família citados eram médicos, químicos ou farmacêuticos. Outros tinham títulos de trabalho, incluindo embaixador, juiz e membro do parlamento. Rabi era professor de farmacologia na Universidade do Cairo. Da mesma forma, os membros da família da mãe de al-Zawahiri estavam profundamente enraizados na esfera política. Embora seu pai tenha assumido muitos papéis, ele era um estudioso literário que serviu como presidente da Universidade do Cairo, fundador da Universidade Rei Saúde e, em vários momentos, como embaixador egípcio no Paquistão, Iêmen e Arábia Saudita. Outros membros da família, por parte dela, incluíam um tio-avô, que foi o secretário-geral fundador da organização, a Liga Árabe, que busca reconstruir as relações entre os Estados-membros e coordenar colaborações entre eles. Um parente que atuou como secretário-geral do Conselho Islâmico da Europa
e uma tia que se casou com a família do falecido rei Fazil. Diferentemente de muitas figuras analisadas nestes documentários, al-Zawahiri, quando adulto, expressou grande afeição por sua mãe e teve uma infância estável, recebendo tudo o que necessitava e mais. Quando jovem, ele era conhecido por ser sério, estudioso e se destacar academicamente. Ele considerava os esportes de contato desumanos e se recusava a pau-se e a participar deles, apesar de adorar poesia e ter talento para aprender idiomas, tornando-se fluente em inglês e francês ainda jovem. Durante sua adolescência, al-Zawahiri frequentou a escola secundária do estado, um prédio modesto rotulado como uma escola de arruaceiros, devido aos padrões educacionais inferiores aos do Victoria College, uma escola preparatória privada britânica. O colégio era muito ocidentalizado, com instruções frequentemente em inglês. Em comparação, a escola estadual supostamente oferecia uma visão muito limitada do mundo. Al-Zawahiri, conhecido por sonhar acordado em sala, foi descrito por antigos colegas como fechado, introvertido, mas extremamente inteligente. Um primo lembrou que ele era perfeito em tudo. Desde criança, al-Zawahiri era extremamente religioso. Embora fosse alegre em casa, na escola permanecia isolado por escolha própria. Antigos colegas lembraram como ele se afastava, enquanto os outros meninos brincavam de forma bruta, pois parecia que se misturar com eles o distrairia demais. Al-Zawahiri parecia ter encontrado seu caminho na vida muito jovem, mas não se sabe se foi uma escolha própria ou se expectativas influenciaram sua decisão. Ele estudou medicina na Universidade do Cairo, formando-se em 1974 e obtendo um mestrado em cirurgia em 1978, atuando também como cirurgião no exército egípcio. Sua irmã gêmea, Hiba, também se tornou médica. Pouco depois de seu tempo no exército, al-Zawahiri estabeleceu uma clínica médica no distrito de Madi, na área sudeste de Cairo, onde ele cresceu. No início dos anos 80, ele viajou para a Arábia Saudita e Paquistão, onde tratou refugiados e praticou medicina em Jeddah. Durante sua vida, al-Zawahiri casou-se ao menos 4 vezes. Em 1978, ele se casou com Asa Ahmed Nawari, sua colega de estudos de filosofia na Universidade do Cairo. Os pais dela eram advogados em outra vida. Ela pode ter sido uma socialite que gostava de festas e indulgência. Contudo, ela era muito religiosa e adotou o hijab, que se tornou um símbolo de conservadorismo entre as muçulmanas, segundo o escritor Lawrence Wright. De acordo com relatos, sua nova religião e a decisão de se cobrir chocaram sua família, que sentiu suas ações como uma rejeição de sua classe. O casamento, igualmente conservador do casal, foi realizado no Hotel Continental Savoy e não teve música, fotografia ou frivolidade. Mulheres e homens foram separados durante o evento a pedido da noiva, resultando em modéstia e falta de diversão. Durante o casamento, o casal teve 5 filhos. O mais velho nasceu em 1981, enquanto o mais novo nasceu em 1997. O único filho do casal, Mohammed, era o irmão gêmeo de sua filha, Khadija, e era descrito como um menino delicado e bem educado, que não se encaixava nas normas de gênero culturais em que foi criado. Ele preferia ficar em casa e ajudar sua mãe do que passar tempo com seu pai e outras influências masculinas tradicionais. Em 2004, soube-se que uma das filhas de al-Zawahiri se casou com Abu Turab al-Urdani, um dos homens que ajudou a orquestrar o plano do 11 de setembro. Outra filha, supostamente, se casou com Hamza bin Laden, um parente de Osama, o que ligou as duas famílias em uma aliança matrimonial estratégica. No final de dezembro de 2001, em resposta ao ataque de 11 de setembro, os Estados Unidos da América realizaram um ataque aéreo no Afeganistão. Durante este assalto, a esposa de al-Zawahiri, Asa, e 2 de seus filhos, Aisha e Mohammed, foram mortos. Asa sobreviveu ao bombardeio inicial,
pois estava presa sob os escombros, mas supostamente se recusou a ser resgatada porque os homens veriam seu rosto e ela morreu devido aos ferimentos. Mohammed morreu instantaneamente, mas Aisha sobreviveu por um breve período antes de sucumbir à exposição enquanto os socorristas tentavam salvar sua mãe. Visões e crenças de al-Zawahiri. Como estudante, al-Zawahiri se envolveu entusiasticamente no ativismo. Influenciado por seu tio materno, Mahfouz Azam, a quem considerava um grande modelo, al-Zawahiri se envolveu profundamente tanto na religião quanto na política. Mahfouz contou a New Yorker sobre suas próprias travessuras durante sua juventude, lembrando que foi preso aos 15 anos e era um entusiasta nacionalista egípcio na época. Al-Zawahiri também se envolveu profundamente nos ensinamentos de Sayyid Qutb, um educador, autor e estudioso islâmico egípcio, que foi condenado em 1966 por planejar o assassinato do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, e foi executado como resultado. Said era extremamente crítico da sociedade ocidental, especialmente depois de visitar os Estados Unidos da América. Ele acreditava que os Estados Unidos da América eram compostos de materialismo, liberdades individuais, superficialidade e uma mistura animal-like de homens e mulheres. Ele desgostava particularmente da sexualidade das mulheres americanas, do gosto artístico primitivo e da insensibilidade dos americanos à religião. Ele percebia que a América era diferente da retratada no cinema ou na literatura. Escrevendo, é surpreendente perceber, apesar de sua educação avançada e seu perfeccionismo, quão primitivo o americano realmente é em suas visões sobre a vida. Seu comportamento nos lembra a era do homem das cavernas. Ele é primitivo na busca por poder, ignorando ideais, maneiras e princípios. Ele reclamou de como os barbeiros americanos cortam seu cabelo. Saed era um pouco secular no início, mas mudou de posição nos anos 50, retornando dos Estados Unidos da América transformado. Especula-se que ele mudou de postura após testemunhar a tortura e os assassinatos de membros da Irmandade Muçulmana na prisão entre 1954 e 1964, acreditando que um governo islâmico impediria tais atrocidades. Ele mais tarde denunciou o secularismo, chamando-o de um sistema opressivo e se recriando como um muçulmano militante. Said não foi o primeiro egípcio a se revoltar contra o tratamento dado aos islamistas encarcerados, e sua raiva foi direcionada não apenas ao governo egípcio, mas também ao Ocidente, visto como facilitador do regime e culpado por corromper a sociedade islâmica. Lawrence Wright escreveu para o New Yorker que as prisões do Egito se tornaram uma fábrica para produzir militantes, cujo desejo de retribuição, que eles chamavam de justiça, os consumia por completo. Os seguidores veem Saed, mesmo hoje, como um mártir do Islã e um grande pensador, embora outros, incluindo ocidentais, o considerem o arquiteto da ideologia islamista e uma inspiração para grupos extremistas violentos como a Al-Qaeda. Aos 15 anos, al-Zawahiri criou uma célula clandestina para derrubar governos árabes seculares e substituí-los por autoridades que governam pela lei islâmica. Nos anos 60 e 70, muitos árabes lutavam após a derrota de 1967 ou Guerra dos Seis Dias, que envolveu Israel e uma coalizão de estados árabes, incluindo o Egito, após o rompimento das relações. As relações entre os países já estavam se deteriorando desde 1949 e se intensificaram consideravelmente em 1956, quando Israel invadiu o Egito, após o Egito fechar passagens marítimas para Israel. Naquela época, muitos árabes sentiam que Deus os havia abandonado devido a seus líderes e sociedades se afastarem do Islã. Para muitos, incluindo al-Zawahiri, fazia sentido abandonar o secularismo e voltar à religião. O SAL começou com 5 membros, mas chegou a 40 em 1974.
Al-Zawahiri era conhecido por manter sua participação no sal em segredo, até mesmo de sua esposa e pais. Apenas um ano depois de Al-Zawahiri estabelecer seu sal, Saed foi executado. Isso levou ao fortalecimento de sua determinação, e ele estabeleceu que sua missão na vida era colocar a visão de Saed em ação. Seu sal mais tarde se fundiria com outros para formar Al-Jihad, ou a Jihad Islâmica Egípcia, que se tornaria uma associada da Al-Qaeda. Al-Zawahiri viu o islamismo no Egito como um movimento revolucionário, que veria bravos guerreiros recompensados e celebrados uma vez que fossem vitoriosos. Embora esse dia nunca tenha chegado, já que o movimento foi considerado um fracasso, especialmente após o governo egípcio reprimir grupos terroristas marginais depois do assassinato do presidente Anwar Sadat em 1981. Al-Zawahiri se juntou à Al-Qaeda durante os anos 80. Embora Al-Zawahiri estivesse anteriormente mais interessado em derrubar o secularismo em seu próprio país ou lutar contra Israel, a Al-Qaeda estava mais preocupada com o que estava acontecendo no Ocidente, particularmente na América. Al-Zawahiri também era um firme crente na lealdade. Ele pregava constantemente que os muçulmanos deveriam ser leais entre si e a sua religião, vendo tudo e todos além do Islã como uma ameaça perigosa que deveria ser odiada. Durante seu tempo com a Al-Qaeda, Al-Zawahiri também expressou sua crença de que o papel das mulheres deveria se limitar a serem donas de casa e mães, não combatentes em grupos como o dele. Isso supostamente gerou algum debate e confusão sobre as mulheres em tais organizações, já que a Al-Qaeda foi acusada de usar mulheres como combatentes. Sajida al-Rishwari foi uma tentativa de suicida, cujo cinto explosivo falhou em detonar em 2005 durante os bombardeios em Amman, na Jordânia. A Al-Qaeda assumiu a responsabilidade pelo evento e al-Rishwari confessou na televisão nacional depois que foi detida pelas autoridades na Jordânia. Ela foi executada em 2015. Década de 1980. Em 6 de outubro de 1981, Anwar Sadat, o terceiro presidente do Egito, foi assassinado durante um desfile de vitória no Cairo, celebrando a Operação Bada, uma operação militar egípcia que ocorreu 8 anos antes, no início da Guerra do Yom Kippur, também conhecida como a Quarta Guerra Árabe-Israelense. Relatos apontam que a popularidade de Sadat estava em queda há anos, pois muitos países árabes consideraram o Tratado de Paz Egito-Israel de 1979, assinado por Sadat e o premier israelense Menachem Begin, polêmico, especialmente para os direitos palestinos, minando a unidade árabe. O tratado causou tal alvoroço que o Egito foi suspenso da Liga Árabe, que posteriormente mudou sua sede para Tangier, a Tunísia. O grupo Al-Jihad, inicialmente iniciado por Al-Zawahiri, quando ele ainda era adolescente, ficou muito ofendido com o tratado e o viu como uma traição. Eles começaram a exigir publicamente a queda de Sadat e expressaram o desejo de ver o governo substituído por uma teocracia islâmica. Após um golpe militar fracassado em junho de 1981, antes da morte de Sadat, ele ordenou uma repressão massiva que levou à prisão de várias figuras da oposição, incluindo membros da Jihad, clérigos coptas, intelectuais e ativistas. 1.500 pessoas foram detidas e Al-Zawahiri também foi preso sob acusações de posse de armas. Ele foi torturado durante sua prisão. Nesse período, ele revelou o local de outro líder Al-Jihad. Essa traição supostamente o atormentou por anos, manchando sua imagem entre seus pares. Ele escreveu mais tarde: "A coisa mais difícil sobre o cativeiro é forçar o mujahid, sob a força da tortura, a confessar sobre seus colegas, a destruir seu movimento com suas próprias mãos e oferecer seus segredos e os de seus colegas ao inimigo." Al-Zawahiri foi libertado da prisão em 1984, fugindo para a Arábia Saudita e depois para o Paquistão, onde usou suas habilidades como cirurgião
para ajudar os afegãos feridos na luta contra os soviéticos, que invadiram o país em 1979. Segundo a CNN, ele conheceu Osama Bin Laden em 1987, apesar de terem sido citadas diferentes datas para o primeiro encontro deles. No primeiro contato, os dois homens eram educados, falavam suavemente e se sentiam politicamente oprimidos por seus próprios governos. Bin Laden foi descrito como um idealista com ideias políticas vagas, um homem que tinha seguidores, mas sem habilidades organizacionais, enquanto al-Zawahiri era um militante experiente cujos seguidores tinham capacidades extraordinárias, médicos, engenheiros, soldados. Eles tinham experiência em trabalho secreto, sabiam como se organizar e criar células, e se tornaram os líderes. Eles trabalharam para complementar as habilidades um do outro, e seu interesse compartilhado na política árabe levou a um vínculo forte e duradouro. Os anos 90. Não foi até os anos 90 que al-Zawahiri conseguiu assumir o controle de Al-Jihad, quando em 1991, seu líder anterior foi preso e condenado à prisão perpétua. Al-Jihad continuou atuando no Egito sob o comando de al-Zawahiri, assim como outro grupo terrorista chamado Grupo Islâmico. Em 1993, acredita-se que al-Zawahiri e a conexão de seu grupo com o Irã possa ter levado um homem-bomba a tentar tirar a vida do ministro do interior egípcio Hassan al-Alfi. Al-Alfi liderava o combate ao terrorismo islâmico no período. No entanto, a tentativa de assassinato falhou. 3 meses depois, o então primeiro-ministro Atif Sedki também sofreu uma tentativa de execução. Durante os bombardeios de seu veículo, 21 pessoas ficaram feridas e uma jovem morreu. Durante o cortejo fúnebre pelas ruas do Cairo, a multidão teria cantado que o terrorismo é o inimigo de Deus. O evento levou à prisão de cerca de 280 membros do Al-Jihad e à execução de 6 desses indivíduos. Em 19 de novembro de 1995, 2 homens se aproximaram da embaixada egípcia em Islamabad, Paquistão. Após assassinar a segurança com armas e granadas, um veículo com uma bomba de 113 kg explodiu os portões externos do complexo. Um segundo veículo se aproximou com uma bomba maior e foi detonado. O lado do prédio desabou, danificando 2 embaixadas próximas e um banco ao mesmo tempo. Além dos 2 homens que iniciaram o ataque, 3 seguranças, o segundo secretário e mais 12 pessoas foram mortas como resultado do assalto, com mais 60 indivíduos feridos. O ataque foi realizado pela Al-Jihad, tendo sido planejado por al-Zawahiri no ano anterior, e foi supostamente em resposta à extradição do Paquistão de vários membros do grupo que foram enfrentar tortura e abuso sexual enquanto estavam na prisão no Egito. Al-Zawahiri queria atacar a embaixada americana, mas notou que ela estava muito bem protegida. O assalto foi o primeiro sucesso do grupo sob a liderança de al-Zawahiri, mas supostamente Bin Laden não aprovou a operação, pois alienou o Paquistão e o país era solta a melhor rota para o Afeganistão. Após o bombardeio, a inteligência egípcia chantageou 2 adolescentes para plantar escutas na casa de membros proeminentes da Al-Jihad. Eles até instruíram um dos meninos a deixar uma mala com explosivos perto de al-Zawahiri. Em vez disso, os adolescentes foram presos pelas autoridades sudanesas. Al-Zawahiri convenceu os oficiais a deixá-lo falar com eles. Ele posteriormente os matou, antes de circular uma fita confessando, alegando que eles o traíram. Em dezembro de 1996, al-Zawahiri e 2 associados viajaram à Chechênia e Rússia, buscando estabelecer uma base para Al-Jihad. Apesar de cada homem estar viajando com um nome e passaporte falsos e de terem trocado de carro 3 vezes, eles foram presos poucas horas após entrarem no país. E passaram 5 meses na prisão enquanto aguardavam julgamento. Os 3 homens alegaram inocência, mantendo seu disfarce, enquanto outros membros do Al-Jihad
fora da Rússia entraram em contato com as autoridades e pediram clemência para seus colegas comerciantes. Um membro do Al-Jihad, chamado Tawat Salah Shahata, recebeu permissão para visitar os 3 homens, onde se acredita que ele contrabandeou $3.000 para eles. O dinheiro foi posteriormente confiscado. Shahata também deu aos homens uma carta, mas os russos não a traduziram. Em abril de 1997, os homens foram condenados a 6 meses de prisão, mas foram libertados um mês depois e fugiram do país sem pagar as taxas do advogado nomeado pelo tribunal. Relatos sugerem que houve suspeitas sobre essa história, com estudiosos observando que parecia improvável que as autoridades russas não soubessem quem era al-Zawahiri, dado o treinamento extenso dos arabistas do país, e o fato de que os homens portavam passaportes falsos e documentos criptografados. Um ex-membro do Serviço Federal de Segurança da Rússia, Serviço Federal de Segurança, alegou sem comprovação que al-Zawahiri havia sido treinado pelo Serviço Federal de Segurança. Em 1997, al-Zawahiri ajudou a orquestrar o massacre de Luxor, realizado pela organização terrorista Al-Gama al-Islamiyah. Al-Gama al-Islamiyah, estagnada como grupo, esperava que as ações do governo ao lidar com eles fortalecessem o apoio às forças anti-governo. Na manhã de 17 de novembro, 6 atiradores armados com armas automáticas e facas tiraram a vida de 58 turistas, incluindo uma criança de 5 anos e 4 casais japoneses em lua de mel, e 4 egípcios em uma das maiores atrações turísticas do país, Deir el-Bahri, um complexo de templos mortuários e tumbas localizado às margens do Nilo, oposto à cidade de Luxor. Os homens que realizaram o ataque estavam vestidos como membros das forças de segurança e, momentos antes, eliminaram 2 guardas armados no local. Os turistas mortos ficaram presos no templo durante o assalto, que durou cerca de 45 minutos. Depois, os corpos das mulheres foram mutilados com facões, assim como o cadáver de um idoso japonês. 26 pessoas sobreviveram. Os atacantes tentaram fugir, mas foram detidos em um posto de controle por forças policiais e militares armadas. Um terrorista foi ferido, enquanto os demais fugiram para as colinas. Eles foram encontrados mais tarde em uma caverna, tendo cometido suicídio juntos. Apesar de Al-Gama al-Islamiyah ter jurado reforçar seu apoio, o massacre surtiu o efeito oposto. A opinião pública se voltou fortemente contra os terroristas islâmicos, e os ataques de grupos similares diminuíram consideravelmente devido a essa reação. Al-Zawahiri, surpreso com a resposta, culpou a polícia egípcia pelo ataque e expressou que os turistas eram responsáveis por suas mortes, pois haviam vindo ao Egito. Ele declarou que os egípcios veem a presença desses turistas estrangeiros como uma agressão contra os muçulmanos e o Egito. Os jovens afirmam que este é o nosso país, não um local para folia e diversão, principalmente para você. A organização negaria responsabilidade pelo massacre em 2017. Em 7 de agosto de 1998, homens-bomba explodiram as embaixadas dos Estados Unidos da América no Quênia e na Tanzânia, matando 224 pessoas. No mesmo ano, al-Zawahiri foi listado como indiciado nos Estados Unidos da América por seu papel nesta operação. Enquanto isso, Al-Jihad tentou assassinar o presidente egípcio Hosni Mubarak enquanto ele estava na Etiópia para uma conferência da Organização da Unidade Africana. Mubarak era contra o fundamentalismo islâmico e diplomático sobre a questão de Israel, sendo um grande alvo para Al-Jihad. Mubarak sobreviveu a 6 tentativas de assassinato durante sua vida, segundo relatos. Al-Zawahiri se tornou o principal organizador e recrutador da Al-Jihad. Ele esperava que, com o tempo, eles acumulariam oficiais militares e armas, permitindo-lhes derrubar o governo egípcio quando a oportunidade surgisse. Abu al-Zumar era o estrategista-chefe do grupo. Ele era um coronel do exército
que planejava um golpe envolvendo assassinar os líderes mais notáveis do país, antes de tomar o quartel-general do Exército e da Segurança do Estado, o prédio da central telefônica e da televisão e rádio. Usando isso a seu favor, eles transmitiriam propaganda e notícias de sua revolução, que al-Zumar e al-Zawahiri acreditavam que impulsionariam o levante e levariam outros crentes em todo o país a tomar uma atitude. Apesar da brutalidade dos ataques, al-Jihad logo começou a enfraquecer. Na segunda metade dos anos 1990, os serviços de segurança egípcios, apoiados pelos Estados Unidos da América, desmantelaram o grupo. Eles também perderam popularidade, com seus atos de violência desenfreados afastando muitos da causa. A pressão que a Al-Jihad sofria para não ser capturada levou muitos de seus membros a fugir do país e se esconder, deixando al-Zawahiri com algumas forças dispersas. Além disso, eles tinham pouco dinheiro para financiar sua causa, e em 1996 falharam em estabelecer um refúgio na Chechênia. Em 1999, um tribunal egípcio condenou al-Zawahiri à morte e à revelia. Nos anos seguintes, muitos do grupo de al-Zawahiri rejeitaram sua liderança e a violência que ele incitou. Além disso, em 1999, al-Zawahiri foi colocado sob sanções internacionais pela Comissão de Sanções da Al-Qaeda e do Talibã, da Organização das Nações Unidas, como membro da Al-Qaeda. Al-Qaeda e 11 de setembro. Na manhã de 12 de outubro de 2000, o United States Ship Coal, um destruidor de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos da América, atracou no porto de Aden, Iêmen, para reabastecimento de rotina. Menos de 2 horas depois, um barco de fibra de vidro com o explosivo C4 e 2 homens-bomba se aproximou do navio e explodiu. O ataque matou 17 marinheiros e feriu 37 da Marinha dos Estados Unidos da América. Foi o ataque mais mortal a um navio naval dos Estados Unidos da América desde 1987. Após a Al-Qaeda reivindicar o ataque, Bin Laden e al-Zawahiri fugiram para Cabul, enquanto Mohammed Attaf, chefe militar de Bin Laden, escapou para Kandahar. Conforme relatos de um ex-integrante da Al-Qaeda, al-Zawahiri atuou no grupo desde sua fundação. Como membro sênior do conselho da Al-Qaeda, al-Zawahiri era frequentemente chamado de tenente de Bin Laden e visto como o verdadeiro cérebro da organização. Em 2001, al-Jihad fundiu-se oficialmente com a Al-Qaeda, adotando o nome Qaeda al-Jihad. Em 11 de setembro de 2019, radicais da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões e realizaram ataques suicidas contra edifícios proeminentes nos Estados Unidos da América. 2 aviões atingiram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, um terceiro atingiu o Pentágono em Arlington, Virgínia, e o quarto caiu em Shanksville, Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas morreram nos ataques terroristas de 11 de setembro, conhecidos como 9/11. O ataque aos Estados Unidos da América levou o governo a estabelecer iniciativas para combater o terrorismo com a Operação Liberdade Duradoura, começando em 7 de outubro, visando acabar com o regime do Talibã no Afeganistão e destruir a rede extremista de Bin Laden. A Al-Qaeda não considerou as consequências de seus atos, o que ficou evidente quando perceberam que estavam prestes a perder seu lugar no Afeganistão, onde haviam planejado seus movimentos antes do 9/11, enquanto viviam entre o Talibã. Para agravar, os Estados Unidos da América passaram a colaborar com outras agências de aplicação da lei e serviços de segurança para identificar, monitorar e capturar membros da Al-Qaeda e outros grupos terroristas. Um importante pensador jihadista, Abu Musab as-Suri, observou que o 9/11 lançou as jihad em uma fornalha ardente, um fogo do inferno que consumiu a maioria de seus líderes, combatentes e bases. Acredita-se que al-Zawahiri não teve um papel significativo nos ataques de 11 de setembro. Bin Laden foi responsável pelas decisões-chave
enquanto outros homens de confiança, como seu chefe militar Mohammed Attaf, comandavam a operação em si. O nome de al-Zawahiri ainda estava ligado ao plano, e sua estreita associação com Bin Laden trouxe-lhe ainda mais infâmia. Após o 11 de setembro e a invasão americana ao Afeganistão, acreditava-se que al-Zawahiri estivesse escondido nas áreas tribais do Paquistão. Ele frequentemente lançava vídeos de si mesmo, mas não foi visto com Bin Laden após 2003. Em 2001, o FBI colocou al-Zawahiri em sua lista de mais procurados, oferecendo até 25 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura ou condenação. No final de 2004, Bin Laden designou oficialmente al-Zawahiri como seu vice. 2 anos depois, a CIA lançou um ataque aéreo na aldeia paquistanesa de Damadollah, onde acreditavam que al-Zawahiri estava escondido. Entretanto, o ataque aéreo matou civis inocentes e vários terroristas. Al-Zawahiri não estava entre eles. Em 2008, a CBS obteve uma cópia de uma carta interceptada, datada de 29 de julho de 2008. A carta solicitava que um médico visse e tratasse imediatamente al-Zawahiri, que foi gravemente ferido durante um ataque de míssil dos Estados Unidos da América na aldeia de Azam Warsang, em julho daquele ano. Mais tarde naquele ano, o exército do Paquistão afirmou que quase capturou o líder, após serem informados de que ele e sua esposa estavam no distrito de Mormand. Apesar da invasão da área, ele não foi localizado. Em abril de 2009, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América afirmou que al-Zawahiri era o comandante operacional e estratégico da Al-Qaeda, enquanto Bin Laden era a figura ideológica da organização. Bin Laden permaneceu foragido até 2 de maio de 2011, quando foi localizado e morto pelas forças americanas em Abbottabad, Paquistão. Um oficial de inteligência dos Estados Unidos da América revelou que, mesmo após o 11 de setembro, Bin Laden continuou fortemente envolvido no planejamento de várias organizações terroristas. Seu esconderijo era um centro ativo de comando e controle, e ele também participava ativamente na tomada de decisões táticas dentro da Al-Qaeda. Com a morte de Bin Laden, al-Zawahiri assumiu as rédeas e fez várias mudanças na organização. Ele deu aos grupos associados maior capacidade de perseguir seus objetivos e assumiu novos afiliados, ajudando organizações como a Al-Shabaab a desenvolver explosivos para atingir aviões dos Estados Unidos da América. Notavelmente, a Al-Shabaab estava baseada no Chifre da África, e al-Zawahiri acreditava que um bom relacionamento com a organização permitiria à Al-Qaeda expandir-se com sucesso nesta área posteriormente. Apesar da paciência e ideias brilhantes de al-Zawahiri, jornalistas ocidentais notaram que sua falta de carisma era um obstáculo em sua liderança da Al-Qaeda. Na adolescência, um homem supostamente lhe disse que não poderia ser líder do seu grupo, independentemente de qual fosse. Seus discursos e escritos eram considerados monótonos, e ele não era tão respeitado e adorado quanto Bin Laden. Muitos de seus camaradas foram rápidos em apontar que, ao contrário de Bin Laden, al-Zawahiri não era um soldado e nunca havia visto combate. Al-Zawahiri era uma figura mais controversa e menos aceita universalmente do que seu antecessor. A morte de al-Zawahiri. Ainda assim, al-Zawahiri permaneceu como líder da Al-Qaeda e passou as últimas 2 décadas de sua vida escondido. Em 31 de julho de 2022, logo após as 6 da manhã, al-Zawahiri foi morto durante um ataque de drone realizado pela CIA no bairro Sherpa de Cabul. O ataque destruiu uma propriedade pertencente a um assistente de um alto funcionário do governo talibã. Relatórios apontaram a ausência de vítimas civis. Em 1º de agosto, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciou que o Comitê de Inteligência dos Estados Unidos da América localizou al-Zawahiri no início de 2022 e a operação para atacar a propriedade foi autorizada por Biden uma semana antes.
Al-Zawahiri morreu aos 71 anos. Em dezembro de 2022, a Al-Qaeda divulgou uma gravação de 35 minutos alegadamente narrada por Al-Zawahiri, sem data definida e sem clareza de quando o vídeo foi feito. O grupo não nomeou oficialmente um sucessor, mas acredita-se que Saif al-Abd al-Zawahiri tenha assumido. Al-Abd al-Zawahiri é um ex-coronel egípcio e especialista em explosivos que ainda está sob acusação nos Estados Unidos da América pelos ataques à bomba que ajudou a realizar nas embaixadas dos Estados Unidos da América, na Tanzânia e no Quênia, em 1998. Um relatório das Nações Unidas de 2023 observou que é possível que Al-Abdul não tenha sido oficialmente designado como o novo líder da Al-Qaeda, em parte devido aos desafios teológicos e operacionais impostos pelo fato de Al-Abdul residir atualmente no Irã. O rescaldo. Na última década, a Al-Qaeda teve dificuldades para avançar com seus planos grandiosos e ambiciosos. Os avanços tecnológicos dificultaram muito a operação de organizações terroristas no mundo pós-11 de setembro. Ataques de drones são comuns, e os serviços de inteligência agora têm maior capacidade de rastrear e prender membros desses grupos. Segundo o analista Bryce Lloyd-Alt, que escreveu para a Texas National Security Review no ano passado, os ataques aéreos dos Estados Unidos da América diminuíram a qualidade das bases de pessoal da Al-Qaeda, reduziram as comunicações e outras atividades do grupo e forçaram seus membros a fugir de seu refúgio seguro nas regiões tribais do Paquistão. Christopher Miller, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos da América, notou que a organização estava em crise em 2020. Aí, Al-Qaeda é impopular entre os muçulmanos, que não simpatizam com os ideais dos islamistas militantes. Mesmo com guerras civis no Iêmen e Síria, não há espaço para extremistas nesses países do Oriente Médio. Suas ações, como escrito por Daniel Baiman para a política externa em 2022, apenas contribuem para o assassinato e miséria da população. A irmã gêmea de Al-Zawahiri descreveu seu irmão como silencioso e tímido, mas no mundo terrorista ele era conhecido como inteligente, cauteloso, dedicado e acreditava que a atenção traz problemas. Apesar de frequentemente comparado ao carisma de seus predecessores, Al-Zawahiri tinha uma devoção abundante à causa, sendo descrito como a espinha dorsal intelectual e de liderança da Al-Qaeda. Ele ajudou a transformar Bin Laden de um pregador saudita dedicado em um terrorista mortal que abalou o mundo e mudou drasticamente a política externa dos Estados Unidos da América. O próprio Al-Zawahiri também mudou. Enquanto ele começou como um adolescente que desaprovava o secularismo e desprezava a maneira como seu governo egípcio governava, logo se tornou tão enraizado em suas crenças que começou uma brutal campanha para atacar o maior suposto inimigo que conhecia, os Estados Unidos da América. Em 1993, um jornal baseado em Londres perguntou a Al-Zawahiri quando ele planejava retornar ao Egito. Sua resposta reafirmou que suas crenças eram o mais importante para você. Ele disse ao repórter: "Eu voltarei apenas como um conquistador, e não aceito voltar em troca de abandonar minhas ideias de jihad."